Boa tarde aos dois, eu sou a Adriana Oliveira, aqui de Berlândia mesmo. Vera, quando você recebeu esse roteiro, você leu e acho que chega uma fase da carreira que você consegue escolher os espetáculos aos quais você vai se dedicar. O que te fez aceitar esse papel e, em termos de preparação, o que você notou de diferente da preparação do monólogo para uma peça teatral com um evento maior e a questão de trabalhar junto com a música e a performance do Federico, e que isso somou com vocês? A entrada do Federico é fundamental. O Federico ele toca um instrumento, né, que é o violoncelo, que ele tem a mesma tessitura da voz humana, então você não tem atrito com a voz humana, só uma conexão e uma expansão, né, da palavra e a música. Então, quando o Federico entra no meio do processo, ele está com a gente desde o início, tá? Na verdade, eu recebo mesmo um telefonema perguntando se eu tinha disponibilidade, que é a Alessandra Reis, que é a nossa produtora, que trabalha junto com o Felipe Heráclito, e que é o idealizador de todo o projeto. Então, o primeiro telefonema que você recebe é sempre um telefonema: tem disponibilidade? Aí, quando me falaram que era ficções, baseado no livro do Yuval Harari, eu já conhecia o livro desde quando ele foi lançado no Brasil. É um livro que eu apresentei muita gente, que eu acho muito importante você esclarecer o Homo sapiens, né, da sua condição de animal, né, e esclarecer o Homo sapiens da sua capacidade extraordinária de inventar histórias, da sua extraordinária capacidade de inventar todas as narrativas que nós estamos vivendo. Então isso foi o que me chamou a atenção, e não tinha um roteiro ainda. O nosso diretor, Rodrigo Portela, não tinha escrito nada. Tinha uma ideia, que ele não sabia nem o recorte que ele ia fazer do livro, que é um livro muito cabeçudo, né, um livro difícil de leitura, e passando da página 400 você segue, mas até você chegar lá é um livro de reflexão filosófica, científica. Então o Federico Pupo, ele foi montando o espetáculo junto com a gente. Ele foi escrevendo as sequências, tá? E as personagens que iam entrando, e nós íamos selecionando: esse dá certo, esse não dá certo, esse vai dar certo. E o Federico lá compondo ao mesmo tempo. Nós tínhamos também a colaboração de vários colegas do Rodrigo, que é Miwa, que é uma diretora de teatro lá do Rio de Janeiro. Ela é de São Paulo, mas ela é diretora de teatro. Miwa, Yanagisawa, a Bianca Ramoneta, que é uma jornalista e entrevistadora. A Bianca ficou com a gente. Aí Márcia Zanelato, que é uma escritora, ia lá de vez em quando. A nossa assessora de imprensa também, né? A Mila Fernandes. A Mila Fernandes, que é a companheira do Portela também. Esse nada era apresentado, né? Esse nada, ora, ele era apresentado só com música e algumas palavras, algumas sequências, e esse nada o conteúdo foi surgindo desse nada, porque a gente não sabia nada. Todos os envolvidos, a gente fez uma reflexão sobre isso, todos os envolvidos nessa obra foram se envolvendo pela paixão pelo tema, pela paixão pelo livro, pela paixão com a ideia de falar sobre expansão, né, sobre esse momento das grandes narrativas, nesse momento que nós estamos, né, praticamente numa mudança de império, né, com crise de várias coisas. Então, aí aconteceu ficções a partir do zero, tá? E nós fomos, o espetáculo foi sendo finalizado, ele foi pegando musculatura, ele foi levantando reflexões internas a partir do público. Então, nós fizemos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ficamos 5 semanas, porque em Belo Horizonte a gente começa a ter musculatura, porque todo mundo conversava, nós fomos muito presentados. Hoje também já ganhei o presente, né? Você já me deu um presente, um coração, uma máquina e luzes, foi muito legal. E então essa obra ela foi sendo feita a partir da presença e da discussão, da conversa, da troca, da cooperação, que a gente fala muito na obra, do público.
Fazer um monólogo na minha idade não é uma coisa simples. Tenho 72 anos hoje, fiquei muito tempo no audiovisual, tá? Porque a televisão é plano americano, plano geral americano, e você não tem o que o teatro exige. O teatro é uma performance, é uma atlética, não é uma coisa, né? Você entra em cena, você tem que ter uma voz, projeção, emissão, articulação. O seu corpo ele tem que ter flexibilidade, plasticidade, star quality. Então tem uma série de questões, né, com a arte da interpretação, que é um absurdo que nós temos que trazer quando nós estamos no palco. E ritmo. O monólogo, no caso, é um monólogo, mas é um duólogo, né? A música, de certa forma, determina o ritmo, que é muito bacana, porque o Federico está comigo, então nós cantamos, nós trocamos, nós nos desafiamos, então o tempo inteiro tem esse diálogo. Então eu fui preparada vocalmente pelo Jorginho Maia, ele prepara a ideia da voz, dessa voz hoje, monólogo. Depois a Babaia, que é mineira, uma professora também aqui de Belo Horizonte. E o Tony prepara o corpo. O Tony ensina como esse corpo de 7.2 vai sentar no chão, vai levantar no chão, né? Como é que você trabalha. Começou o espetáculo, é uma máquina que não pode parar. Pode, depois a gente descobriu isso que pode. Que pode. Mas fomos aprendendo. Então é um grande processo de aprendizado essa obra, não só para quem assiste, como para a gente, porque é uma obra que de vez em quando a gente tem um insight, meu Deus, estou falando sobre isso. Então aquela palavrinha que você repete, tem um mundo naquela palavrinha, e que você está passando aquilo, mas ainda não tinha se dado conta da dimensão dessa cena, dessa palavra, ou dessa frase, ou de alguma parte do espetáculo, né? Acho que a primeira vez que a gente viu o espetáculo vivo, de fato, foi não a primeira vez que a gente fez ele no teatro, com música e tudo, mas a primeira vez que a gente fez ele no teatro com o público. Fizemos um ensaio aberto antes da estreia, e como o teatro, a nossa peça é muito interativa de alguma forma, não que seja uma peça necessariamente interativa, que a gente pede para o público para fazer coisa, mas o público participa como interlocutor o tempo todo. Então a primeira vez que a gente viu o espetáculo acontecer foi a primeira vez que tinha cabeças pensantes à nossa frente, se referindo e falando com a gente sobre o espetáculo. Então é fundamental a presença da plateia. E até hoje todo mundo fica comentando, e quase todos os espetáculos tem alguém que comenta alguma camada de conteúdo, de significado do espetáculo que a gente ainda não tinha chegado e percebido. E olha que são mais de 250 apresentações para isso. Então, a cada dia uma revelação nova, e para a gente é ótimo, né? Para a gente é material para brincar mais. Para continuar brincando, continuar expandindo cada vez mais e entender em que lugar nós estamos, tá? Nós fizemos um turnê imenso agora, né, Alessandra? A gente saiu de Salvador, fomos até Manaus, pegando todas as capitais, né? Então, esse ano a gente fez, só uma parte, Porto Alegre, Portugal, São Paulo e o Nordeste inteiro. Agora a gente está começando o Centro-Oeste e acabamos agora em dezembro. Ou seja, então, muitas pessoas. Nós estamos bem assim, fresh, em relação ao Brasília, né? O comportamento do brasileiro. Vera, eu tive o prazer de ler a trilogia, a obra, e ela me transformou de certa forma. E vocês que trabalham com música e arte há tanto tempo, sabem que a cultura transforma a gente a cada novo trabalho. Como que vocês internalizaram um roteiro que vocês já conheciam da obra e como eles transformaram você para fazer a peça que vocês estão fazendo? Olha, eu acho que a gente tinha um nível assim de disponibilidade muito grande para fazer essa obra. Primeiro porque ela vem da paixão. As relações internas nossas, não é brincadeira, gente. As relações humanas, se você não tem, uma relação de afeto, de cotidiano, é impressionante, não acontece absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente levanta, não fica fechado no seu quarto, não vai acontecer absolutamente nada.
Você só se completa, só se transforma através do humano. Então eu acho que isso que foi importante para a gente, né, Federico? Sim. A nossa conexão interna, a nossa disponibilidade para o novo, para mudar uma cena, para refazer a outra, para esquecer uma cena, né? E de repente aquele esquecimento não era nada mais do que aquilo já tinha envelhecido e estava na hora de rever aquela cena de outra forma. E eu acho que é isso? Sim, eu acho que tem também uma questão sobre o conteúdo da peça. A peça é uma peça que fala sobre o Homo sapiens. Não somos todos Homo sapiens. Então é uma peça que te chama a reflexão interna sobre nossa existência, sobre a cooperação principalmente, que é o ponto fundamental do texto, é a capacidade do Homo sapiens de cooperar e de colaborar, e de criar ficções coletivas e de agir em virtude dessas ficções coletivas. Então acho que o texto em si nos chama a própria reflexão sobre nós mesmos. E talvez a diferença principal entre o livro do Harari e o texto do Rodrigo é que o livro fala de uma dimensão macro, né, do Homo sapiens como espécie. A peça obviamente parte disso, mas ela chama para uma reflexão íntima da própria vida. Como você interpreta, como você aceita, como você gerencia nossas ficções coletivas dentro da sua vida, você como símbolo indivíduo, além da espécie. Vera, boa noite. Meu nome é Mariana, da Noite Covid. Eu quero falar com você sobre mudança, sobre o espectro da mudança. A gente vê que você incorpora muito bem todos os seus personagens, que você desenvolve muito bem todos os seus personagens desde o início da sua carreira. Você é uma pessoa adepta à mudança, adepta ao se relacionar com isso que a vida é de uma grande transformação. E como é se abrir para aceitar essa transformação interna, dentro da atuação, dentro do teatro, dentro da carreira em si, para você. Olha, eu sou do interior de São Paulo, tá, gente? Sou de uma cidade chamada Tatuí e nasci numa cidade menor ainda, chamada Pereiras, que tinha 2.000 habitantes, que era, o slogan da cidade era Visite Pereiras antes que acabe. A mamãe teve 14 irmãos, eu tenho uns 53 primos. Fui criada nessa estrutura familiar italiana, por isso que eu e Federico nos olhamos e nos reconhecemos tão rapidamente. Então eu acho que o fato de eu ter vivido com a diferença desde pequena, né? Eu sentava numa mesa com uma mulher de 94, 96 anos, uma criança chorando. Essas inter-relações, todas as idades, casados, não casados, né? Viúvos, né? Solteiros, aquela solteirona, né? Então essa dinâmica de vida que eu desde muito cedo eu tive a graça, né, de poder viver dentro disso, observar e amar, porque tudo que você aprende através do afeto, você aprende muito mais. Então eu tenho dentro, né, dessa Vera Lúcia Holtz, eu tenho como é que chama? Eu tenho assim uma quantidade imensa de personagens, né? Então se eu for fazer uma personagem Santana, alcoólatra, eu fulano, né? Eu já sei andar, já sei olhar, já sei. Agora eu vou fazer Dona Redonda, né? Comilona, né? Era uma obra técnica diferente, mas eu já sei o que é gulosona, porque eu tenho isso, eu sei de onde vem, eu já vi uma pessoa como ela se comporta. Então eu acho que isso tudo, essa dinâmica, né? Do diferente permanentemente, gostar da diferença, a curiosidade imensa pelo mundo, porque no interior, quando abre a porteira, você quer sair correndo, gente. Né? O mundo todo nos espera. Você sai, obviamente, com o seu interno muito bem estruturado, muito sólido, mas você tem uma curiosidade gigantesca com a vida. Entendeu? Então, eu acho que, à medida que eu tive a oportunidade de fazer personagem, eu queria mesmo algo diferente, eu queria, sabe, fazer isso tudo. Eu até estava vendo um álbum agora que eu ganhei lá em Portugal, com todas as personagens que eu fiz. Eu fiquei em estado de choque, porque todos juntos, foi um negócio, eu falei, olha só que eu tô com o cabelo dessa, e aqui tá vermelho aqui já tá preto, o que é isso, né? Olha que sensacional você ter tido a oportunidade dessa, às vezes nem com muita consciência, a gente trabalha muito, e de repente no terminado você fala, olha, uau! Descobre depois, né? Descobre depois essa dinâmica de comportamento.
Então, eu acho que a curiosidade nos leva às transformações, às mudanças, o respeito muito grande pelo conhecimento humano, tá? As descobertas, a ciência, né? Tecnologia, e também não ficar muito na Vera Holtz, tá? Eu sou muito... estou em mim, mas estou em todo mundo, não acredito em mim sem o outro. Eu só me reconheço através do outro. Então, essa é a minha dinâmica de vida, né? Talvez isso me dê a oportunidade de não ficar preocupada em me desconstruir e construir. Desconstrói e constrói, dependendo. Obrigada. Boa tarde. Frederico, você, como músico, né, foi desafiador ter que desenvolver toda uma trilha sonora para uma peça? Você já tinha essa vivência de estar trabalhando nos palcos, trazer a música, porque é uma experiência diferente, né? Sim. A música, por mais que não é arte, mas nem sempre a gente está no palco do teatro. Como foi isso para você e também para a Vera? Como foi essa relação de atriz musical, dessa conexão, se você já tinha essa experiência antes e como vocês construíram isso, porque já contaram que foi uma construção em conjunto, né? Mas para mim, bom, eu comecei a tocar muito pequeno, com 4 anos de idade, e a primeira vez que pisei no palco, eu devia ter 5, 6. Então, eu queria estourar o microfone. Tá falando baixo hoje? Estraga isso, né? Então, a primeira experiência de palco foi, sei lá, com 5 ou 6 anos de idade. Eu fiz sempre muitos shows, etc. No Brasil, quando cheguei aqui 12 anos atrás, eu tive um percurso que me levou a trabalhar bastante com teatro e fazer trilha sonora. Então, eu já tinha feito trilha sonora de bastante espetáculos antes desse. Mas a posição que eu estou nesse espetáculo é diferente porque eu estou no palco como músico e como ator também. E isso é uma postura muito diferente. Porque quando eu estou no palco fazendo show, eu ou junto com outras pessoas, eu tenho uma certa postura, que é sempre uma postura cênica. Porque no show também eu sou o personagem de mim mesmo, né? Eu sou o que eu decido mostrar. Nesse caso, eu não sou o que eu decido mostrar, eu sou o que o diretor quer que eu mostre, né? Então eu sou, nesse espetáculo, eu às vezes sou um observador externo, às vezes sou um músico tocando, às vezes sou o Federico olhando para ver, e às vezes sou um personagem ao qual ele está se referindo. Então tem uma bivalência, trivalência, quadrivalência ali de funções nesse lugar. E é muito diferente, assim, é muito diferente por um aspecto, porque você ganha, no palco do teatro, você ganha um controle sobre a sua presença cênica, mas ao mesmo tempo eu me dei conta que é muito parecido ao que eu sempre fiz num palco estritamente de música, mas do qual eu não tinha talvez consciência de estar fazendo isso. Porque a construção de você cênico no palco como músico é muito parecida, só que realmente era eu escolhendo quem eu sou. E aqui não, aqui tem um intermediário que é um autor e um diretor, né, do texto. Para mim, quando o Federico foi em casa, ele chegou com o violoncelo, eu abri a porta, olhei para ele e falei, pô, podia ser meu primo, né? Porque italiano é uma cidade pequena, a cidade dele também tem 2. A minha é menor que Pereira. A dele é menor que Pereira. 200 habitantes. A dele já acabou. Você não precisa Exatamente. Ia fazer exatamente. Pereiras, pelo menos, é visite antes que acabe. A cidade nem visite. Nem visite, já acabou. Mas aí quando ele entrou, o nosso diretor tinha proposto um encontro dos dois para ver se dava dupla, dava liga, se ele queria uma banda. Aí a Alessandra falou, não, banda não tem como você viajar com uma banda. Não, então vamos. Aí o Federico chegou lá, ele falou, improvisem. Aí nós começamos a improvisar. Mas daí a gente improvisava como se fosse uma tuareg, como se nós fosse uma, sei lá, uma... Vários estilos musicais. Vários estilos, nós estávamos na África, não sei aonde, na China, Japão, Coreia, e a gente ficava brincando com essas regiões e essa multiplicidade que é a música, né? Então esse improviso entrou em cena, a gente improvisa. Todo dia a gente improvisa, ele dá um tema e eu falo de é tudo assim, tá? A primeira coisa que a gente fez junto entrou na peça. Porque qualquer coisa a gente vai trabalhando. Aí falam que é muito parecido com aquela cantora. Meredith Monk. Meredith Monk. Exatamente. E
E aí, então, isso entrou em cena, e depois daquele dia, eu e o Federico, a gente nunca teve nenhuma questão. Eu estudei música desde muito pequena também, mas estudei piano, porque eu sou instrumento harmônico, né? Nunca tinha estudado cordas, mas eu já fiquei feliz da vida de estar com ele, e a dinâmica dos ensaios foi espetacular. Eu já tinha feito show de teatro cantando, né? Como eu faço lá também, né? Porque é um jazz session, a gente não sabe que essa peça é essa peça se ela é uma revista, né? Porque ela tem um número de plateia, né? Tem um número dramático, tem uma série de coisas, mas já tínhamos feito isso. Não tinha nem microfone na época que a gente fazia os musicais, né? Quando entra o microfone, a técnica do musical ela se refina muito. E nós temos espetaculares profissionais de musical no Brasil, né? Mas deu certo, né? Também não é uma extensão que me exija muito, né? Então dá tudo certo. Não, é que a Vera, na verdade, ela tem uma potência vocal que é surpreendente. Isso é muito, muito impressionante. Mas para mim foi uma surpresa, gente. Eu nunca imaginei que eu teria chegar nesse lugar de cantar no palco, né? Mas também todo dia, né? Chega uma hora que você fica um pouquinho melhorzinho, né? Improvisar no palco. Improvisar no palco. Improvisar, então. Eu falei, cara, como é que é improvisar? Ele vai dar um tema, eu vou improvisar em cima do quê? De um tom? Eu vou improvisar em cima de uma... Como é que é, Federico? Manter o ritmo? É uma improvisação? Se manter o ritmo? É uma descoberta. Sensacional. Brincadeira. A gente se diverte. Boa tarde. Pode falar. Eu sou a Nayana, eu sou psicanalista e eu faço parte de um projeto de uma pergunta só. E as respostas podem ser das mais variadas, desde a primeira coisa que vem à cabeça, uma virada de chave de vida, uma memória, o que vocês quiserem responder. E a pergunta é: o que você nunca vai esquecer na vida? Olha, eu nunca vou esquecer na vida que as formigas precisam de cooperação e uma ajuda a outra. Obrigada. Eu não sei muito bem como responder a essa frase. Eu vou escolher uma só experiência que eu nunca vou esquecer na vida. Isso é muito difícil. Olha, fica pensando na frase. Não, vou falar sobre uma coisa brasileira. Eu nunca vou esquecer a vida, a primeira vez que eu comi uma manga colhida no pé. Porque eu sou do outro lado do mundo, não tem mangas no pé, não tem isso. É a primeira vez que eu peguei uma manga e comi uma manga no pé, foi uma experiência surreal. Isso eu nunca vou esquecer. Adorei. Em relação à peça, o espetáculo Ficções, qual que é a importância de trazer questões filosóficas e reflexivas no teatro em relação ao trabalho de vocês? É fundamental hoje essa reflexão. Eu acho que com esse momento que a gente está vivendo, né? Porque antigamente nós tínhamos uma cartilha comum. Todo mundo estudava mais ou menos a mesma cartilha, né? O Ministério da Educação se preocupava com um processo, pelo menos na primeira fase da tua vida, todo mundo ter mais ou menos a mesma oportunidade, né? Nós estudávamos em colégio público, né? As distâncias não eram tão grandes como as distâncias foram ficando. Os colégios, muito colégio particular, com suas próprias técnicas, né? De todas as partes do mundo, começaram a vir para o Brasil. Então, as pessoas foram ficando cada vez mais isoladas das suas formações, dos seus mundos. E também com o advento, então, da web, do mundo da internet, aí as pessoas foram ficando cada vez mais intro, né? Não é mais outdoor, é indoor o tempo inteiro, né? Não sei o que é esse que eles ficam aqui. Então, essa peça é um momento de que você para e reflete sobre a sua condição humana. Eu vivo sozinho, eu não preciso do outro. Entendeu? Uma reflexão sobre você no mundo, hoje, com as narrativas que nós temos hoje, né? Com essa multiplicidade narrativa. Hoje em dia você pode escolher o que você quiser ser na vida, né? Ou na dark web, ou na web, onde você quiser. Né? Você está aberto, não só você. As crianças, outro dia eu estava vendo uma mãe falando que o filho tem não sei quantas contas num negocinho que tem, que ele vai lá e ele abre a conta dela, a mãe não tem acesso, então não adianta você falar, eu não quero que você veja esse conteúdo. Ele vai lá, tem ali uma forma de ele ver o conteúdo que ele quiser. Então, essa peça é para refletir um pouco sobre a condição humana. Sim. Eu, no mundo e a necessidade de cooperação. Eu acho que onde entra a filosofia também nesse espetáculo, nos ensina uma coisa muito interessante, que
Ficções é um espetáculo que tem um grande sucesso, fizemos muitas apresentações, vamos fazer ainda muito. É um sucesso de público e de crítica. É um espetáculo popular, porém, é um espetáculo que aborda questões filosóficas muito grandes, muito importantes. E normalmente quando se diz que para ser popular um espetáculo precisa ser mais raso, menos profundo, é tudo mentira. As pessoas gostam de coisas profundas, as pessoas precisam de filosofia. Então, assim, é que esse espetáculo nos ensina a não subestimar a plateia nunca subestimar o que o outro pode entender, o que o outro pode pensar, o que o outro pode buscar. Nunca julgar. Exatamente. Não julgue a plateia que está na sua frente, né? Exato. No começo a gente observava uma pessoa muito calada, falei, meu Deus, deve estar odiando o espetáculo, né? Porque em algum momento a gente vê. No final do espetáculo era aquela pessoa, ela vinha até nós e falava, olha, aconteceu isso. Ela estava em profunda reflexão. E isso não aconteceu uma vez, né? Isso aconteceu muitas vezes. Então eu falei, Federico, o espetáculo vai seguir até quando ele quiser. Quem manda agora no nosso destino é essa obra. A gente tem o maior respeito por ela, a gente tem o maior respeito pelas pessoas que vêm até nós assistir, sabemos da importância do espetáculo, a gente fez uma conversão e falou, ó, enquanto a obra estiver pulsando, nós vamos fazer. Ela tem uma história, ela vai viver a história dela, né? Até onde ela quiser. E a expectativa com o público de Uberlândia? Você já esteve aqui antes? Eu vim fazer projeto de leitura aqui, há muito tempo atrás. Fazia projetos de leitura, Uberlândia, né, Uberaba e com o pessoal de Viçosa. Mas era um projeto de leitura com o Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um escritor aqui de Mineiro. Vinha Bartolomeu e vinha, Bartolomeu faleceu já. Então, mas daí já era uma obra mais direcionada, né, em escolas, bibliotecas, era outro tipo. Eu fico muito feliz, né, de a cada cidade que a gente chega, a gente consegue ler a cidade a partir do espetáculo, de como ela reage, o final, como é que as pessoas vêm até a gente. Hoje, por exemplo, você me deu de presente um coração, né, um coração de concreto, mas de uma leveza grande, né, Então você percebe bem como é que a gente foi recebido. Nós fomos recebidos com chuva, porque nós saímos do avião, chovia, a gente saiu do táxi, chovia, e com afeto. Então isso para mim já é uma leitura, né, de como é que vocês nos recebem, né, com a abundância da chuva e com o afeto do coração que você representou. Então a gente está feliz de estar aqui. Vera, boa noite, tudo bem? Prazer, eu sou o Lucas Barreira, da Hollywood Comedy. Mês que vem eu começo a faculdade de teatro. E eu gostaria de saber qual o legado que você quer deixar para essa nova geração de artistas, atrizes, atores, comediantes, tudo. Músicos. Eu acho que já está, né? Outro dia eu estava vendo, né, o que foi feito, né? Como é que as pessoas conversam comigo, né? Aí converso, quero tirar foto e falo da referência, da importância, e gente de várias idades. Então isso para mim é importante. Quando eu saí de Tatuí, pode ser a coisa mais ingênua do mundo. Quando eu saí de Tatuí, ninguém me conhecia. Para mim aquilo é um absurdo. Eu ia para São Paulo, ninguém me falava ó. Porque lá em Tatuí eles falam ó, Vera, não é olá, é ó. Não tem ninguém falar ó para mim. Ninguém me reconhece, ninguém sabe que sou eu. Aí eu prometi para mim, Vera Lucinha, Perdiduquinha, você vai ser conhecida da mesma forma que você é conhecida em Tatuí. Você vai ser conhecida, vai ser... todo mundo vai te cumprimentar. Não sabia que era no mundo, né? Eu já sabia que era no Brasil. Então, com a entrada na televisão, todo mundo fala, ó, lá, vem, me abraça. Então, eu já entendi. Quando eu viajo para fora, vi a extensão da novela, gente. Nós tivemos em Cotonou, né? Fui pro Benin, em abril, maio. No Benin, eles já falaram Mamãe Lucinda. No Benin. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, aquela menininha que falou, você é conhecida, não tinha ideia do que estava jogando, né, pro destino, né, pro tempo. Então, eu acho que, não sei nem porque eu contei isso. Legado. Esse é o legado. Eu acho que você faz a sua ideia. Eu quero isso da minha profissão. E eu sempre falo, não desista. Não deixe para trás o sonho, o desejo. É dia a dia. A Alessandra tem 40 anos de produção, né, Alessandra? A Alessandra trabalha com as maiores produções do Brasil, gente. Não é isso, Alessandra. Não desista.
inventa aí uma primária que a gente fala e vai atrás. Vai. Né? 4 anos começou a trocar, já. Imaginar que ia estar aqui no Brasil com tatuagem ainda. Olha a tatuagem dele. Aí você conhece um músico que nasceu numa cidade de Pituca, tocando música clássica com tatuagem do candomblé, né? De santo. Você fala, nossa, essa entidade é forte, né? A gente nunca sabe onde vai parar. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de perguntar mais uma para os dois agora. O que vocês levam para dentro de vocês de ficções? Qual foi o maior aprendizado que ficções trouxe e causou e impactou em cada um de vocês? São muitos, mas para mim tem uma frase no texto que mudou muitas concepções minhas, que é: se tudo é ficção, a gente descria. A gente descria e a gente cria outras ficções. Esse conceito de dizer que sim, você pode criar, pode descriar também, é extremamente libertador. Você vai fazendo, se você não gosta daquilo, desfaz tudo, faz outro. Psicoanaliticamente isso é muito... Se você cria, você descria, né? Isso é o recorte da peça. Se você cria, você descria. Para mim, a peça, eu acho que eu fiquei uma... Eu estava observação da minha psicóloga minha, que eu falava, parece que essa peça está me empilhando. Tá Vera de Tatuí, tá Vera de São Paulo, a Vera do Rio, tá todo mundo, televisão, teatro. Ele falou, não empilhe a Vera. Põe a Vera no horizontal. Espalha. Porque não tem qualidade, não é o que está embaixo, é melhor que está em cima. Você espalha a Vera. Então eu acho que essa peça, ela redimensiona a minha relação com o real. Ela me traz para o mundo real. Porque a televisão, né? A gente é blindado, não é numa... Estou em outro lugar, estou dentro do estúdio. Totalmente protegida, né? Aí de repente você entra, está de novo no varejão e se estabelecer as novas relações. E essa peça foi importantíssima em vários processos. Boa tarde, eu sou a Nayara, sou da TV Universitária. Eu queria perguntar para vocês, seguindo ainda essa linha da filosofia, é uma peça que debate muito o existencialismo e como que esses temas debatidos, eles são apresentados na peça e como eles também perpassam por vocês, atores. Tanto o Estado, a religião, como que é colocado isso numa peça tão popular e tão profunda. Federico que responde essas perguntas. Não, então, a peça tem uma temática existencialista clara, né? A reflexão é sobre a nossa existência, o sentido da nossa existência, do estar no momento, e põe como centro gravitacional de todo o que a nossa existência, ela depende da existência dos outros e como sapiens, tanto como espécie quanto como pensamento e criação filosófica. Esse macro assunto, ele entra nas nossas vidas de muitas formas e, para fazer um exemplo bem clássico, né? A gente, como conjunto de pessoas que chega numa cidade nova, monta cenário, monta estrutura, vai lá, faz uma peça, produz, a gente está resumindo essa cooperação que a espécie inteira faz dentro do mecanismo do nosso espetáculo. Então, existe um macrocosmo e microcosmo ali, né? A gente chega, coopera e põe para funcionar esse espetáculo, chega uma plateia muito maior numericamente que a nossa equipe, que é pequenininha, e coopera com a gente para ter um resultado que é muito maior ainda. Essas pessoas depois vão para a casinha delas e começam a falar sobre esse assunto, e isso gera uma cooperação de pensamento ainda maior. Então é um efeito dominó bem grande. E a nossa equipe é toda vista em cena, tá? Então a gente fala o que a gente fala, a gente faz. Então você vai ver a cooperação em cena. O diretor de palco, contra-regra, eu tenho um ponto que me acompanha, que às vezes eu esqueço o texto, tá, gente? Eu tenho um ponto, Vera, Federico, a camareira, e eles estão em cena, estão vendo, vocês vão ver as manobras do cenário, a manipulação do cenário, as mudanças de roupa, está tudo visível. Então eu falo em cooperação e vocês estão vendo a cooperação no palco. O teatro não tem nenhum pano, é tudo aberto, né? Tudo vazado.
tem nenhuma cortina. Isso. Tudo exposto. Tudo exposto e a gente se auto-intitula. Tudo de verdade. Tudo de verdade. E a gente gosta, é verdade. E todo mundo fala o seu nome no final, como eu falo, cada um assume seu protagonismo, tá? Porque cada um é protagonista na função que está exercendo. Não tem nenhuma hierarquia de valor. E a gente se gosta e um cuida do outro. Então essa prática do espetáculo nos trouxe e nós aprendemos com ele e a gente exercita. Vou pedir uma licença para os colegas só para eu continuar esse assunto, porque vocês falaram disso de ser aberto, e é um conceito que a gente tem visto em outras peças que chegaram até aqui, o Tom na Fazenda, por exemplo. É o mesmo diretor. É o mesmo diretor. É esse conceito. E aí, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, né? Comentassem sobre essa linha que o diretor tem seguido de colocar a gente, enquanto espectador, dentro de cada parte do que acontece normalmente nas coxias. Aí eu não sei dizer, você que ele que vive mais com o Rodrigo, no processo, é uma tendência, existe também uma... É como se você quisesse deixar o espetáculo independente de onde ele é feito. Tá? Não é só no palco italiano, porque nem sempre você tem um palco italiano para fazer. Então você vai objetivando cada vez mais cenário, figurino, luz, para que aquilo não tenha esse palco aí, com esses recursos, eu posso fazer o que eu quiser. Então, às vezes você tira o espetáculo de ter que estar sempre no palco italiano. Sim. Né? Também existe uma outra coisa, que é uma característica do trabalho do Rodrigo. Ela parte de uma citação, eu não lembro quem é o autor dessa citação, que é uma das mais bonitas definições de teatro, que diz que o teatro é o encontro do imaginário de quem está em cena e de quem está na plateia. É uma coisa que acontece entre esses dois imaginários, o ponto de encontro. Né? E, paradoxalmente, quando você expõe toda a maquinária cênica, você não esconde nada, você está obrigando o espectador a fazer um pacto contigo. O pacto é o seguinte: você está vendo como funciona isso, você está vendo como o cenário se move, você está vendo tudo. Eu não estou te enganando, mas você vai acreditar em lo que eu estou te sugerindo. Então, esse pacto, quando você expõe tudo, ele fica muito maior. Porque se eu estou criando um cenário bonitinho que não te deixa ver, estou criando uma ilusão concreta, exato. Aí o pacto é mais frágil, mais sutil. Eu vi alguma coisinha ali, e você já saiu. Se você está vendo tudo e você passa a acreditar, você entra naquela narrativa, o pacto é muito mais forte. Porque aí estamos acreditando na mesma coisa e não interessa se tem um pano preto fechando as cordas, o sol nascendo, o sol morrendo, se aquela luz é uma luz, se é um planeta. Exato. Ou se você é um asno ou não. Porque eu faço vários personagens, mas não faço os personagens falar, agora eu sou um asno. Vocês têm que acreditar que eu sou um asno. Não vou ficar... Exatamente. Mas agora eu sou um fóssil. Continuo sendo eu mesmo. E você, este o pacto dele. Inicialmente você fica, para onde eu vou, né? Não é difícil, né? Exato. Por isso que quando a gente falou que a peça existiu, de fato, a primeira vez que a gente teve um ensaio aberto com o público, é porque é impossível fazer esse pacto sozinho. Porque nós dois acreditamos nisso. Você não tem ninguém na frente que acredita. Não decola. Aí quando entrou público, decolou. Porque eu falo, a dramaturgia da plateia, ela também tem um roteiro dela para seguir. Quer dizer, que acontece nesse pacto nesse momento. Aí que eu falo, a gente lê cada cidade a partir desse lugar. Como é que ele está? Às vezes tinha cidade que ninguém falava nada, não se lê, nem dá para listar. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Não tem coisa mais difícil que plateia silenciosa. Você fica falando, será que estão gostando? Será que não estão gostando? Pelo jeitinho estão gostando. Aí você bota a câmera aqui, bota a câmera ali, bota a câmera. Aí você começa, né? Uau, vamos lá, né? Você vai procurando recursos mentais para você levar. No final do espetáculo, é uma ovação. Então, olha que coisa espetacular. Por isso que eu falo, sem julgamento, a gente recebe todo mundo com o maior prazer e começa o play. Né? Enter, vamos embora e vamos ver como é que vai ser aquele dia, cada dia um dia. Obrigada. Vera. Finalizamos? Não tem que ainda. Vera e Federico. Toda orquestra tem uma harmonia e uma melodia, né? Ritmo, melodia, harmonia.
Como é ser harmonia e melodia entre vocês dois? Nós? É. A gente tem tudo, tem os 3 elementos da música: ritmo, melodia e harmonia. É nosso contraponto, Luiz. É o nosso contraponto, exatamente. É um contraponto entre nós. A gente se dá bem, não só no palco, como também no dia a dia. Tem o maior respeito. Eu amo música, né? Eu estudei música com 6 anos de idade. Então, quando você tem a formação musical, a gente sabe o que é você dominar um instrumento. Então, não tem o maior respeito que eu tenho para esse menino com 4 anos de idade que ganhou, né? Ainda com 4 anos já estava tocando, imagina o cellinho dele. Eu peguei o piano não tem isso, o piano tem que ser aquela... né? Então, eu tenho muito respeito pela música. Eu acho importante você conhecer a arte, para você respeitar a arte e respeitar quem executa a arte, quem gosta daquilo. Então, o Federico tem muita vivência com o teatro. O Federico realmente é um produtor musical, arranjador. Ele fez muita peça de teatro. Tem muita peça de teatro em cartaz, do Dozadê, não sei se o Dozadê já veio aqui, tem vários. Então, junto com ficção, novela, gente, várias novelas você não tem, o cello é dele. Ele fez o Lucas esteve ensinando a novela tocada numa tua novela. Ele nunca fez, pra mim nunca fez. Mas essas novelas todas, as últimas novelas... Renascer, Pantanal. Renascer, Pantanal. Agora termina esse chamado Rancho Fundo. Rancho Fundo, todo o cello é do Federico. Ele trabalha lá também, junto com o pessoal da... O Carlinhos falou uma coisa importante aqui, que assim, quando a gente estava montando, a gente ficou na discussão como é que ia entrar a tecnologia no espetáculo, né? Porque a gente fala da humanidade, da evolução da humanidade, e aí optou-se por ser no som. Aí a gente chegou aqui hoje e a mesa de som não pode sair da cabine. E aí se a mesa de som não sai da cabine, a gente não consegue. E aí ele falou, não, aí ele alugou a mesa, o multicabo, para poder acontecer a experiência do surround. Porque é surround, gente. A gente brinca bastante com o som. Que é uma experiência assim que o espetáculo tem também, bem tecnológica e que leva, né, a gente ficar cada vez mais próximos. Pronto, Vera, gente, finalizamos? Vera, vocês falam muito da desconstrução, que a gente tem a capacidade de construir e construir coisas novas. E eu tento desconstruir uma maneira que me veio na sociedade, que utiliza um termo que é pejorativo, que é deficiência. Que é um termo que significa falta de alguma coisa. A gente tem condições humanas. Como vocês trabalham muito bem isso no espetáculo, as condições humanas. Ela pode ser de comportamento, ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser emocional. E a gente sempre tenta, quando tem o novo, colocar coisas negativas até construir coisas positivas nesse processo. Então, o que eu vejo? As pessoas, elas preferem se colocar como inferiores até que alguém coloque elas como pessoas que podem fazer bem para a sociedade. Só que eu acho que a gente pode mudar esse processo, fazer uma desconstrução. E eu uso a partir de um termo que eu escutei na faculdade, que eu estava estudando, que é a singularidade, onde todo mundo é único, todo mundo é singular. E aí, nesse sentido, eu faço 2 perguntas. No processo que vocês fazem, vocês acreditam que é possível a gente fazer uma desconstrução positiva? Uma outra pergunta é se vocês têm alguma experiência com algumas pessoas com deficiência ou singulares que vocês possam compartilhar, e uma singularidade só de vocês. Vamos lá. Eu acho também que nós, graças a Deus, atualmente, nós temos vários grupos já, né, que a sociedade abriu muito nesse sentido, né? E eu tenho 2 sobrinhos autistas, tá? Então a gente convive com eles desde pequenininho e fomos aprendendo à medida em que eles foram crescendo, a gente foi aprendendo e cada vez aprendendo mais. Os 2 hoje moram em Singapura. Você imagina o que foi a adaptação desses meninos em Singapura, com 8 e 12 anos. Então lá, um deles até tem meio rosto de oriental, virou uma festa ele, né? Um brasileiro oriental nessas escolas que não tem essa questão, a diferença, né?
eles estão todos juntos, né? Não tem essa distância. Agora, uma singularidade nossa, que será? Olha, para pegar... Acho que a gente é tudo TDAH, né? A gente, tanto a Andrea quanto eu temos bem TDAH. É inacreditável, gente. Quando eu li a última definição do espectro de transtorno autístico, eu acho que se essa definição existisse 20 anos atrás, talvez eu entraria a pleno título em várias dessas categorias, exatamente. Aquele foco pleno, como é que é a atenção plena? Sim, o hiperfoco. Hiperfoco, tudo sim. isso nós temos, né? E aí a coisa toda, ninguém não para quieto os dois antes de entrar em cena. Então a gente tem uma inquietação absurda. Quando toca o terceiro sinal e não começa o espetáculo. Você não sabe os dois onde é que a gente sobe, parede, desce, parede, fala assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Um problema disso, exatamente. Que é nosso e a gente ri um com o outro, né? Se zoando já das nossas singularidades. Já começamos, né, Federico? Exato. Ficamos assim. E sobre trabalhar com pessoas com singularidade em relações, quando eu falei que comecei com 4 anos de idade, e até uns 10, a gente fazia um projeto com um garoto que chamava Marco, e ele tinha síndrome de Down, ele é vivo ainda. Ele tinha síndrome de Down e tocava flauta. Então a gente passou muitos anos convidando ele na nossa orquestra de criança para tocar junto. E foi uma experiência muito forte, porque quando você se forma como criança, incluindo pessoas com singularidade, no que a gente fazia, que era música, você descobre que a linguagem ela é aberta, né? Não tem nenhum tipo de atrito. A gente tocava todo mundo junto, a veras, de verdade, todo mundo naquele momento, naquele instante, contribuindo para a mesma criação. Né? Então, isso foi a primeira vez que eu toquei com pessoas com singularidades, por exemplo. E, bom, ele é um meu grande amigo. Nós dois, tudo com várias singularidades. Ok? Obrigado. Em nome de todos, então, vai ficar na filmagem, né? Em nome de todos aqui presentes, a gente gostaria de agradecer a vocês por toda a trajetória que trouxeram até aqui, por esse inconsciente coletivo que vocês vão colocar na cidade e por movimentar essas pessoas de forma visceral a partir do espetáculo de vocês. Muito obrigado. Obrigado.